Boa noite a todos. Como o Orson disse, é a primeira vez que eu estou na cidade, mas fiquei muito feliz em estar aqui. Falava com meu amigo que é uma cidade muito arborizada, muito bonita, muito simpática. Passei mais cedo no memorial, Caibar Schutel, muito interessante. Sayuri, se ela estiver nos ouvindo agora, é uma pessoa fantástica, apresentou, nos contou a história, fez todo o trabalho de curadoria, extremamente simpática, eficiente, inteligente. Então foi um cartão de visita maravilhoso para vocês, viu? Embora esteja um dia quente hoje, né? Já passamos até a conhecer uma padaria, sorveteria e tudo mais. Então já fizemos um pacote, um combo aqui na cidade. Então fiquei muito feliz com todos vocês, aí a presença também. Desde já agradeço muito, viu? E hoje, então, a nossa proposta é conversar um pouquinho sobre a nossa noção de liberdade. A nossa noção de liberdade. Já parou para pensar, será que nós somos livres de fato? Será que a liberdade é algo real, que existe? Ou ela está longe de ser atingida? Será que nós somos livres de fato? Será que não somos? Se nós perguntarmos para alguns filósofos, alguns dirão que nós não somos livres e que liberdade é ilusória. É uma ilusão a liberdade, porque tudo que nós fazemos, tudo que nós pensamos, tudo que nós consideramos é fruto de uma sociedade que diz o que nós seremos. Isso alguns filósofos dizem. Se nós perguntarmos para outros, eles dirão assim, não, a liberdade existe. Existe porque, embora a sociedade nos diga, nós escolhemos o que faremos, o que aceitaremos e como responderemos. E aí vem a doutrina espírita e nos diz o quê? A liberdade existe na doutrina? Existe. A doutrina diz que nós somos livres. Afinal, nós temos uma coisa deixada por Deus, que é o livre-arbítrio. Então, todos nós temos liberdade de escolher. Porém, todos nós estamos intimamente ligados às consequências das nossas escolhas. Então, nós podemos escolher o que quiser, porém, o que é que nós não conseguiremos escapar? Das nossas consequências, das consequências das nossas escolhas. Para algumas pessoas, isso soa tranquilamente. Quando já estamos numa fase que fazemos boas escolhas, as consequências serão tranquilas. Mas se às vezes nós temos aí escolhas não muito edificantes, aí nós nos preocupamos um pouco com essa colheita. O fato, meus irmãos, é que tudo que nós plantamos, nós colhemos. Só que nós estamos numa faixa evolutiva. Tem alguém perfeito nesse planeta? Tem alguém perfeito? Não. Nós todos estamos aprendendo, todos, sem exceção. Então, será que existe alguma teoria perfeita nesse planeta? Então é complicado nós nos apegarmos às teorias religiosas, às teorias filosóficas, às teorias antropológicas, psicológicas, quando o assunto é liberdade, não é? Todas elas podem eventualmente ter falhas, serem equivocadas, né? E aí pode nos colocar numa situação um pouco desagradável. Mas todos os estudos, todos os pontos de vista são extremamente respeitáveis, porque são frutos de trabalho. Só que para quem é que nós vamos perguntar então sobre liberdade? Nós vamos lá perguntar para aquele que esteve na terra, que pisou aqui na terra, e já tinha uma noção de liberdade extremamente avançada. Vinha lá das esferas celestiais. De quem eu estou falando? De Jesus. Vamos tentar entender um pouquinho qual era a noção de Jesus em relação à liberdade. O que Jesus tem a nos dizer sobre esse assunto? Então, vamos tentar refletir sobre a liberdade no ponto de vista que ele nos trouxe. E para isso, eu preciso que vocês viajem comigo lá para o passado, lá para muito tempo antes de Jesus nascer, inclusive. Nós vamos voltar lá para o Egito, que foi narrado no Êxodo, quando os hebreus, o povo de Deus, estava lá preso sob o chicote do faraó. Lembra quando o povo de Deus estava preso lá? Eles estavam então escravizados pelo faraó. Era o regime de escravidão, escravidão emocional, escravidão moral, escravidão física. Todos eles passavam então por todas as vontades do faraó. Não era fácil ser escravo no Egito. As penas, os trabalhos, tudo aquilo que as pessoas eram forçadas, obrigadas a fazer, era de grande desgaste físico. Se hoje nós dizemos que o trabalho braçal é um trabalho complicado, imagine como era naquela época. As pessoas literalmente morriam
durante as atividades de trabalho para o faraó. Eles foram ficando insatisfeitos, foram ficando tristes. Até que no meio deles nasce uma criança que tinha uma missão diferente. Nascia Moisés. Mas Moisés ficou no meio daquele povo? Por acidente ele foi parar onde? Lá na família do faraó. E a revolução então vem de dentro da família real. Moisés cresce, se torna o príncipe revolucionário, e num embate com o faraó, a luta de dois deuses, o Deus supostamente encarnado, que o faraó, a estrela da manhã, era considerado então um Deus entre os seus, com o Deus de Moisés, que surgiu na sarça ardente. Aquela manifestação em que Moisés dizia que ele recebia um recado do alto. Eram dois deuses então que ali travavam uma batalha. Moisés então consegue libertar o povo do Egito e tira eles então do chicote do faraó. Eles encontravam a liberdade. São lançados então ao deserto. E o que acontece quando eles chegam no deserto? Se perdem. Caem, portanto, numa nova prisão. Agora estavam presos às condições difíceis do deserto. Estar no deserto não era fácil. Se estar com o faraó era difícil, o deserto também apresentava suas dificuldades. Seja na questão da água, seja na questão da comida, seja na questão provinciana, territorialidade. Onde é que as pessoas estavam? Para onde elas iam? Pertenciam àquele lugar, estavam presas no deserto. E lá permanecem por muito tempo presos novamente. Até que encontram então a saída, estamos livres, se instalam, chegam num momento de alegria para todos, estavam então libertos. Passa um tempo, o que é que acontece? Império Romano os escraviza de novo. Estavam novamente presos agora às condições de um império que crescia, um império agressivo, um império que era inclemente. Estavam presos novamente. Percebeu então o que esse povo passou? Estavam presos no Egito, presos no deserto, agora estavam presos sob a espada do Império Romano. E o que, se nós pensarmos um pouco, o que é que esse povo ansiava? O que é que esse povo queria? Será que se nós fôssemos entrevistá-los e perguntasse para eles assim, o que é que vocês mais querem? Será que nós precisamos pensar muito para imaginar o que é que eles queriam? O que é que esse povo queria, gente? Eles queriam ser livres. Eles queriam liberdade. E aí começou a surgir alguns profetas que falavam da vinda de um libertador enviado por Deus. Esse libertador viria e traria a então liberdade que eles ansiavam. Esse povo então começou a esperar esse libertador. Um libertador vai vir. Que bom! Estamos esperando esse libertador. Como é que vai ser esse libertador? E aí os profetas começaram a dizer, olha, esse libertador será austero, será bravo, virá com exército, armadura, vai pôr ao chão esse império romano. E as pessoas aplaudiam, isso, não vejo a hora desse libertador chegar, queremos esse libertador. No entanto, 700 anos antes de Cristo, Isaías se levanta, um profeta, e diz assim, olha gente, talvez esse libertador não seja como a gente está esperando não. Esse libertador que Deus vai enviar é manso, é tranquilo, não vai vir com espada, não tem armadura, não tem exército, vai ser humilde, vai ser um servo. Imagina o que foi para as pessoas escutarem essa profecia? Eles olhavam do lado, um império imenso, exércitos incontáveis de soldados, trajados com armadura, escudo, espada. Vocês acham que os soldados romanos eram pessoas gentis? Se você ficasse na frente da tropa, você acha que ele pararia e diria assim, com licença, você pode vir um pouquinho para a direita, para que nós passemos? Não tinha isso. Ainda mais com esse povo que era escravizado. Eles estavam numa classe muito inferior de ser humano para eles. Então, se eles eram toda essa agressividade, se eles tinham toda essa potência bélica, se eles conquistavam cada vez mais espaço à base de espada e sangue, como é que teria que ser o libertador?
igual ao que Isaías falou, calmo, manso, tranquilo, servo. As pessoas não acreditaram. Vamos fazer uma análise com a gente agora? Que éramos nós que estávamos lá. Nós estamos passando de encarnação em encarnação, éramos nós lá. Você acha que você acreditaria em Isaías se ele contasse isso para você? Como é que seria a sua impressão? Imagine que é você lá escutando, você olha de um lado, centenas, né, que é assim, um pequeno pelotão, né, centenas de soldados, e aí vem um profeta e diz assim, olha, Deus vai mandar um cara manso aí. O que você faria? O que você pensaria? Nós, provavelmente, dissemos, Isaías, você está louco. Deus vai enviar um aniquilador. Deus vai enviar aquele que vai destruir esse império, vai colocá-lo ao chão. E o tempo foi passando. A profecia de Isaías estava lançada. Séculos se passaram. 700 anos se passam. Nasce, então, o libertador. Numa noite serena, brilha uma estrela no céu. Era a hora, então, do povo encontrar o caminho da liberdade. Deus enviava para a terra aquele co-criador de plano maior. Um espírito celeste que iria conduzir todos esses espíritos em curso de evolução para a verdadeira liberdade. Nascia Jesus entre nós. O Verbo se fazia carne. E Jesus, então, passado toda a sua infância, passada a sua adolescência, chegando na fase adulta, perto dos 30 anos de idade, começa então o seu trabalho, a sua pregação. Começa a levar a boa nova, começa a anunciar o reino de Deus. E para a tristeza de alguns, surpresa de outros, ele era de fato manso. Ele de fato não tinha espadas. Ele de fato não tinha armaduras, não tinha exército. Deus tinha enviado realmente alguém manso, alguém tranquilo, que falava de amor, que falava com licença, por favor, obrigado. Era essa pessoa que estaria em frente um exército romano. Como é que Deus faz isso com o povo? Como é que Deus manda um libertador que as pessoas consideravam fraco? Porque vocês acham que as pessoas consideravam Jesus uma pessoa forte a princípio? Não. Galileu, olha o pai dele, é carpinteiro. O que é que esse homem vai fazer? Era isso que as pessoas falavam. Como é que nós vamos acreditar? Como é que nós vamos seguir? E aí vem a surpresa. Embora Jesus não tivesse uma espada metálica, ele tinha sim uma espada que atravessava corações, mas não para dilacerá-los. Era uma espada que, ao atravessar os corações, reconstruía os corações. Jesus tinha suas palavras. As palavras de Jesus, quando eram proferidas, atingiam as pessoas de uma tal maneira que elas começavam a se reconstruir com a argamassa da esperança. Jesus tinha esse poder de levar esperança. Quando ele começava a falar do reino de Deus, dizendo, gente, a vida não é só isso aqui que vocês estão vendo. A vida não é esse material que a gente está tocando. A vida vai além. Existe um Deus que está olhando por cada um de nós e ninguém está sozinho. Ninguém está sozinho. Então ele começou a libertar esse povo de dentro para fora. Ele começou a reconstruir corações. Ele começou a reavivar as esperanças daquele povo. As pessoas começaram então a entender que tipo de Salvador ele seria. Em dada ocasião, conversando com alguns fariseus, que perguntavam o que Jesus estava fazendo ali, ele diz, eu trago palavras de liberdade, eu trago verdades. E aí eu quero libertar todas as pessoas que estão aqui. E os fariseus pensaram, nos libertar? Você deve estar enganado. Como assim nos libertar? Nós já somos livres. Você deve estar falando dos hebreus. Nós somos livres. Eles não tinham entendido. Jesus não vinha libertar de grades e prisões. Ele não vinha quebrar correntes. Ele não vinha quebrar grilhões materiais. Jesus sabia que toda vez que nós errávamos, toda vez que nós cometíamos o tal do pecado, que alguns entendem como ofensa a Deus, mas nós no Espiritismo sabemos que nós não podemos ofender a Deus, nem que nós queiramos,
nós podemos cometer erros no dia a dia. Então Jesus falava desses erros que nós cometemos. Ele dizia, toda vez que nós erramos, nós nos algemamos ao nosso erro. Toda vez que nós cometemos um deslize, toda vez que nós damos aquele passo em falso, ou seja, produzimos algo que a gente fique triste com a gente mesmo, a gente se algema a esse erro. A gente se prende a isso que nós fizemos. E Jesus sabia que parecia para esse povo que as prisões eram aquelas impostas, ora pelo Egito, ora pelo deserto, ora pelos soldados romanos. Mas essa era a mais simples das prisões. E não era necessariamente essa prisão que Jesus se preocupava naquele momento. Ele estava preocupado com outro tipo de prisão que as pessoas estavam encarceradas, que era a prisão do espírito. Jesus tentava explicar para as pessoas que, olha, a prisão que nós construímos para a gente mesmo, toda vez que a gente erra, é pior do que a prisão imposta pelo mundo. Essas prisões, essas grades, essas correntes, elas desaparecem com o tempo. Gente, vamos parar para pensar. O que é que sobrou do exército romano hoje? Cadê o exército romano? Sabe onde ele está? Nos livros de história. Fora daquele lugar onde está esse exército romano? Em nenhum outro lugar. Já desapareceu. As pessoas que estavam presas naquela época, cadê aquelas prisões? Desapareceram. Cadê aquelas grades? Desapareceram. Jesus sabia que o que é material desaparece. Que aquilo que nos parece imenso, gigante, olha aquele soldado, aquele exército, desapareceu. Qual era a grande preocupação de Jesus então? Eu preciso libertá-los da prisão que caminha com eles depois do túmulo. Essa é a prisão perigosa. Essa é a prisão que algema de fato. Qualquer outra prisão é transitória. Passa assim, com o tempo. O que é uma existência de 30, 40 anos, que era o que eles viviam naquela época, para um espírito imortal? Todos nós aqui já tivemos centenas, milhares de existências. Quanto vale aquela existência? Entendeu o que Jesus vinha nos dizer? Olha, o projeto, meu filho, é maior. Se eu te libertar de dentro para fora, se eu te ajudar a você se libertar, não tem por que ter prisão exterior. Quando nós estivermos libertos dos nossos erros, quando nós pararmos de criar prisões internas, não vai precisar mais das externas. Cuidar da prisão externa é cuidar de uma ferida, por exemplo. A prisão interna é curar da doença. Vocês entenderam o que ele quis dizer? Não adianta ficar cuidando do resultado. Vamos cuidar da causa. A causa é o problema que está dentro. E era isso que Jesus nos falava. E aí Jesus começou a dizer para as pessoas, olha, Deus está vivo por você. Ele quer que você seja feliz. Ele está com você. Isso começou a incomodar as pessoas. Como assim? Como esse homem vem dizer que Deus está para todos? Se qualquer um tem acesso a Deus, para que precisa dos religiosos, dos fariseus? Ué, se qualquer um tem acesso a Deus, precisa ir lá no fariseu? Não. Precisa pagar aqueles impostos? Não. Precisa daquelas oferendas? Não. Eles ficaram incomodados. Jesus começou a falar da autonomia, da liberdade de cada um. Incomodou as forças políticas. Como assim esse homem está dizendo por aí que as pessoas são livres? Por que estão chamando ele de rei? Então Jesus incomodou as duas potências que tinha naquela época, que era a força religiosa e era a força política. As duas então se unem e o que acontece? Vão atrás de Jesus. E aí prendem Jesus. Quando prendem Jesus, no processo da prisão, quem tenta defender Jesus? Pedro. Ele tira a espada, fere o soldado e diz, não, vocês não vão levar ele. Feriu o soldado, o que é que Jesus disse? Pedro, para. Por que você está brigando? Por que você está lutando? Guarda a espada. Quem com ferro fere, com ferro será ferido.
Jesus manda Pedro guardar a espada. Vocês entenderam o que quer dizer esse ato? Jesus não oferece resistência. Agora imagine na cabeça das pessoas o nó que deu essa cena. Deus envia o libertador e o libertador agora está o quê? Preso. Isso não é um nó de marinheiro. Imagine a cabeça das pessoas o nó que não deu naquele momento. Mas por que Jesus deixou isso acontecer? Ele sendo quem ele era, ele não poderia ter evitado aquilo? Poderia. Mas e o recado que ele estava mandando? Meus filhos, eu vou. Sabe por quê? Porque isso que eles estão fazendo, essas prisões que eles estão me levando, são as prisões materiais. São as prisões físicas. Essas passam. Essas prisões, o que significam? Não significam nada. Vocês perceberão que aquilo que eu trouxe para vocês é a libertação da prisão de dentro. As prisões do espírito. Então ele nos dizia que eu preciso que vocês pensem, meus filhos. Olhem para dentro de vocês. São essas as prisões que vocês devem evitar. São essas as prisões que vocês devem se libertar, uma vez que elas podem estar construídas já. E Jesus vai preso. Deixando então esse recado que as prisões dos homens nada significam. As prisões do Espírito é que merecem nossa atenção. Mas aí a gente fica pensando, nossa, como é difícil entender como é que a gente constrói e como é que a gente se liberta dessa prisão. E teve um exemplo muito interessante que aconteceu. Vocês já ouviram falar então do Paulo de Tarso, não é verdade? Paulo de Tarso, veja que interessante. Quando ele então se converte na estrada de Damasco, quando Jesus aparece para Paulo e diz, Paulo, por que me persegues dessa maneira? E ele se converte naquele momento, ele passa a trabalhar pela causa do céu. Não faz isso? Tanto que no momento ele é preso, é condenado, e aí qual foi aí a condenação dele? Corte a cabeça dele. Então vai o soldado cortar a cabeça de Paulo. Paulo se prostra, o soldado se aproxima, e o soldado que já tinha ouvido falar de Paulo, diz o seguinte, olha o que o soldado falou para Paulo no momento da execução. Eu lastimo por você. Eu acho que as coisas podiam ser diferentes. Não precisava terminar assim. Eu lastimo por você. E aí Paulo, com doçura, diz assim, não, meu filho, não lastime, não lamente por mim, não. Ao contrário, eu lamento por você. Você consegue imaginar o que deve ter passado na cabeça do soldado naquele momento? Como assim? Eu estou com a espada na mão, ele está prostrado. É uma questão de minutos até que a cabeça não esteja junto com o corpo. E ele vem falar que ele lastima por mim? Como assim? Paulo, percebendo a interrogação na cara do soldado, explica. Meu filho, olha a cena. Eu trabalhei para o Cristo, meu filho. Tudo o que ele pediu para fazer, eu fiz. Quando você terminar o seu ato e eu cair, eu vou me levantar e vou para o Cristo da paz. Você, meu filho, você vai cortar a cabeça de um irmão. Minha cabeça vai cair e você vai voltar para Nero, um tirano. É como se Paulo dissesse, quem está mal aqui? O soldado termina o trabalho, Paulo desencarna ali e é recebido pelo próprio Cristo. Paulo voltou como um homem preso ou como um homem livre? Livre. O soldado que estava livre ou estava preso? Estava preso. Tem uma outra história muito interessante também. A história de Sócrates. Quem foi Sócrates? Sócrates foi um filósofo grego que viveu 400 anos antes do Cristo, lá na Grécia. E veja que interessante, Sócrates, que foi sempre um homem muito inteligente, que já vinha de diversas existências, trabalhando a inteligência, trabalhando a filosofia, trabalhando o conhecimento, se destaca no campo da filosofia. É o que hoje nós chamamos de método socrático.
Ele reinventa a filosofia. Ele nos ensina um novo jeito de buscar o conhecimento. E dentro dessa jornada dele, ele entende que o politeísmo, o que é o politeísmo? São vários deuses. Ele diz, gente, o caminho não é o politeísmo, é o monoteísmo, um Deus só, o monoteísmo. Então nós caminhamos para um Deus. Desculpem. Nós caminhamos para um Deus. Isso começou a incomodar. Gente, a Grécia era o quê? Extremamente politeísta. Os jovens começaram a se influenciar pelas ideias de Sócrates. Ficaram influenciados. As autoridades denunciam Sócrates nisso. Olha o que disseram. Sócrates está pervertendo a juventude. Está trazendo esse tal de monoteísmo. Prendem Sócrates. E Sócrates é condenado à morte. O que ele tinha que fazer? Beber veneno, beber a cicuta. Só que todo esse julgamento, essa condenação e essa execução acontecem justamente na época em que ocorria um ritual em que um navio saía da Grécia, ia para Delos fazer uma oferenda e voltaria. Isso demoraria 30 dias. E nesses 30 dias não podia executar ninguém. Não podia executar ninguém. Então ele teria que esperar esse barco voltar, esse navio voltar, para ser executado. Nesse meio tempo, os amigos dele organizam um jeito de tirar Sócrates da prisão. Pensam, bolam num plano, nós vamos tirar Sócrates de lá. Bolam então esse plano e vão lá avisar ele, Sócrates, nós aqui bolamos um jeito de tirar você daqui. Nós já temos a saída, nós já temos a solução, já está tudo arranjado. Você vai fugir daqui antes que o navio volte. Sócrates escuta, reflete, agradece e diz assim, meus filhos, agradeço muito o empenho de vocês. Eu sei que isso é um fruto de um amor que vocês têm por mim. Mas eu sempre estive do lado da verdade. Se eu aceitar isso que vocês estão me oferecendo, eu ganho a liberdade da rua. Mas eu perco a minha liberdade o quê? Interna. E para mim, meus filhos, o mais importante é essa liberdade que eu tenho aqui dentro. Essa liberdade que vocês me oferecem, desculpe, essa não me interessa. Quando ele diz isso, a mulher dele fica louca. Xantipa entra correndo e diz assim, você está louco? Você perdeu o juízo? Você foi condenado à morte. Sabe o que ele respondeu para ela? Minha amada, mas que homem não foi condenado à morte pela natureza? Quem não foi condenado à morte? Ela retruca, mas a sua condenação é injusta. E ele termina dizendo, mas você preferia que fosse justa? Quando ele diz isso, o barco retorna, a pena é executada, ele é obrigado a beber a cicuta e desencarna. Volta para o plano espiritual. Volta como um homem preso ou como um homem livre? Volta como um homem livre. Não construiu prisões internas. Gandhi vai nos falar sobre isso. Ele diz assim, a prisão não tem necessariamente só presos, tem muitos homens livres lá na prisão. Assim como nas ruas, tem muitos homens que estão presos. A liberdade não são as ruas. As prisões não são necessariamente as grades. É tudo uma questão de consciência. Posso estar na rua como homem preso, ou posso estar preso como um homem livre. Depende da minha consciência. Mais tarde, Emmanuel vai dizer, Sócrates foi um dos espíritos que mais se aproximou dessa exemplificação do Cristo, que entendia a importância da liberdade interna. E tudo isso que eu falei para vocês até agora, foi a introdução. E todo mundo olhou para o relógio agora, é sempre assim. As pessoas olham para mim, meu Deus, agora isso foi a introdução? Só vi gente assim, ué. É. Mas acontece. Mas agora, eu precisava dessa introdução.
Porque eu precisava que nós tivéssemos uma noção do que era a liberdade para o Cristo. Então aquele pessoal que ficou preso no Egito, ficou preso no deserto, ficou preso pelos romanos, que esperavam um libertador, se surpreenderam com o tipo de liberdade que o Cristo vinha trazer. Se surpreenderam. E aí aparece, dentre os evangelhos, um tratado de liberdade do Espírito, que está lá em Mateus, capítulo 7, versículo 1 a 26. Um tratado de libertação do Espírito. E eu vou ler um trecho e nós vamos conversando sobre esse trecho. Diz assim: não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem, também será usada para medir vocês. Jesus faz um alerta importante. Ele vem nos chamar à educação do Espírito. Ele diz assim: meus filhos, não fica preso à ideia de ficar julgando o outro. Porque quando nós julgamos o outro, a régua que nós usamos para medi-lo, a referência que nós usamos para julgá-lo e condená-lo, nós usaremos para a gente mesmo. O que ele quis dizer com isso? Quantas e quantas pessoas desencarnaram com a ideia mental que chegariam no tal do céu e lá passariam por um julgamento. E não era qualquer julgamento. Era um julgamento com o juiz, onde esse juiz provavelmente seria Deus. E aí quem seria o réu? O desencarnado, a gente. E muita gente desencarnou e sentou naquele tribunal esperando Deus entrar, naquela visão mítica, um senhor de barba, idoso. Não é assim que a gente imaginava Deus? Esperaram esse juiz e seu martelo inclemente entrar. E todos eles tomaram um susto quando viram quem era o juiz. Todos tomaram um susto, porque estavam esperando Deus e descobriram que conheciam o juiz a vida toda. Quem era o juiz que estava julgando? Eles mesmos se julgavam. Quem vai nos julgar? Deus vai nos julgar? Gente, você acha que Deus não sabe que você vai errar? Que eu vou errar? Ele te fez perfeito? Fez perfeito alguém aqui? Não. Então ele sabia que a gente ia errar? Sabia. Acha então que ele está esperando a gente errar para nos punir? Ué, se não quer que erre, faça perfeito, não é assim? Então se Deus não nos fez perfeitos, ele já sabia que a gente ia aprender. E no meio desse aprendizado, no meio desse caminho, cometeríamos alguns erros. Mas para a gente o que é erro, para Deus é o quê? Oportunidade de aprendizado. Então Deus não está lá com um chicote esperando para nos punir. Ele está lá para nos educar. Caiu, filho, levanta, vem por aqui, ó, desse lado. Não vai mais por esse caminho, não. Caiu, levanta, meu filho, vamos continuar. Mas quando nós desencarnamos e alguém vem fazer um balanço da nossa vida, esse alguém somos nós mesmos. É a nossa consciência. E aí ele fala aqui no começo, olha meu filho, não fica julgando o outro. Cuidado com essa forma que a gente tem, aleatória de julgar todo mundo. Porque do jeito que eu julgo o outro, é o jeito que eu vou me julgar, entende? O meio que você usa para julgar o outro, o critério que você julga o outro, é o critério que você vai se julgar. Eduardo, do que você está falando? Vamos fazer um teste. É rápido. Quando nós escutamos uma notícia que alguém cometeu um erro e vai ser julgado, assim como nós escutamos na televisão diariamente, alguém que cometeu um erro, que fez alguma coisa errada, no que é que nós nos apegamos mais? No agravante, ou seja, naquilo que piora a situação do indivíduo, ou no atenuante, que é aquilo que vai lá suavizar a situação? Quando eu escuto alguma coisa na TV, eu presto mais atenção no quê? No agravante ou no atenuante? A gente presta muita atenção no agravante. Sabe por quê? Porque é assim que a gente educa o nosso cérebro. A gente fica assim, olha só o que fulano fez. Esse merece o pior dos infernos. Onde já se viu fazer isso, fazer aquilo? E a gente esquece que são irmãos como a gente, que erraram no meio do caminho.
Eu não estou dizendo que a gente tem que ser omisso. Justiça seja aplicada, justiça seja feita. Mas será que nos cabe realmente o papel de condenadores à distância? Toda vez que a gente educa o nosso cérebro para o agravante e a gente esquece do atenuante do outro, a gente está ignorando que um dia seremos nós no banco dos réus. E aí quando você sentar lá, quando eu sentar lá, a gente vai ficar assim, ai meu Deus, tomara que ele preste atenção nas coisas boas que eu fiz. Você educou seu cérebro para isso? Você educou seu espírito para isso? Ou está só educando o seu espírito para olhar o lado ruim das coisas? Ou a gente está educando o nosso espírito para questão que inflama? Cadê o analgésico dessa história? E você e eu não precisamos nem morrer para passar por isso. E agora, gente, é o que eu preciso que você preste mais atenção na mensagem. Às vezes, a gente se olha no espelho e não fica feliz com o que está vendo lá. E eu não estou falando da aparência física. Às vezes, a gente já cometeu erros. Já disse aquele sim que eu me arrependo até hoje. Já disse aquele não que vai comigo para o travesseiro todas as noites. Já cometi aquele erro. Já tratei aquela pessoa assim assado. Já fiz aquilo na minha família. Nossa, já aprontei aquilo no meu trabalho. A gente comete erros. Ninguém aqui é perfeito. Ninguém é perfeito. Mas olha o que Jesus está falando para a gente aqui. Meu filho, eu sei que você comete erros. Você está nessa fase. Você está aprendendo. Mas quando você for se olhar no espelho, olha também para o seu lado bom. Olha para as coisas boas que você faz aqui. Não fica preso só no seu erro. Olha o seu atenuante. Olha aquilo que você faz de bom. Se liberta dessa prisão. Porque toda vez que nós fazemos atos de amor, toda vez que nós trabalhamos, toda vez que nós ajudamos o próximo, toda vez que nós somos honestos, toda vez que nós fazemos esse mundo andar positivamente, nós estamos quebrando as correntes espirituais. O amor cobre o quê? Uma multidão de pecados. O amor cobre uma multidão de erros. É uma chave para te libertar das algemas. Então, olha o que Jesus está nos falando. Meu filho, por que você está sofrendo tanto com esse erro, se eu coloquei a chave na sua mão? Mas às vezes, a gente abraça aquela bola de ferro, aquele grilhão, e mesmo que está solto, eu quero ficar sofrendo. Eu não quero largar meu sofrimento, porque a gente não se acha digno de que esse sofrimento saia da nossa vida. Aí a gente se abraça nele. Não, mas deixa ele aqui comigo, eu preciso dele. Filho, você não precisa dele. Deixa o sofrimento embora. O amor cobre uma multidão de pecados. Vai trabalhar com amor, vai trabalhar pelo próximo, vai ser voluntário, vai fazer para mais alguém do que para você mesmo. Além de você evoluir, crescer, se sentir bem, adquirir paz e se tornando cada vez mais feliz, você vai deixando essas algemas e essas correntes de lado. Entenderam o recado dele? Ele está dizendo assim, filho, você tem seus erros, todos nós temos. Jesus já teve os erros dele. Ele nasceu espírito puro já? Não. Ele passou por toda a caminhada que nós passamos. A diferença é que ele já está há muito mais tempo e tomou boas decisões. A gente está no caminho. A gente errou. Mas ele está falando, filho, eu preciso que você viva feliz. Sabe? Tira esse sofrimento. Sabe esse erro que você cometeu? Já passou. Tem como voltar no passado, gente? Nós conseguimos voltar? O que Chico Xavier dizia? Não há como voltar para o passado e mudar. Dá para parar, pensar, respirar fundo, começar a viver de um jeito diferente hoje e mudar o nosso fim. Mudar o caminhar desse filme. Então, filho, pensa. Sabe esse erro que a gente cometeu? Já cometeu. Foi aprendizado. Nenhum erro, não. Olha, gente, uma frase que eu aprendi no Espiritismo, e essa frase martela na minha cabeça até hoje, que eu nunca tinha ouvido em nenhum lugar, é que não existe situação ruim o bastante que eu não possa aprender algo com ela. Então, sabe esse erro que a gente já cometeu, que aparece aí na nossa cabeça? Nos ensinou.
nos ensinou. Então, o que ele está dizendo? Filho, pega esse aprendizado, canaliza e faz um novo caminho. Se liberta dessas prisões. Se liberta. E aí, filho, à medida que você vai se libertando, você vai podendo ajudar outras pessoas. Olha o que ele vai dizer. Filho, por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está no seu próprio olho? Vocês já perceberam que a gente resolve o problema dos outros com facilidade? Às vezes vem alguém dizendo que está sofrendo, às vezes vem alguém dizer que está com problema, e a gente resolve rapidinho o problema dos outros. Não, fulano, faz isso, isso e isso que as coisas vão melhorar. A pessoa sofre há 20 anos com aquilo. E a gente só de escutar uma reclamação já resolve. Não, faz isso, ó, resolve. Já viu que às vezes nós fazemos isso? O que ele está dizendo, filho? É bom que você ajude o outro. Mas primeiro é importante que você se ajude. Então, para você aliviar o sofrimento do outro, alivie o seu também. Tira esse peso que está nas suas costas, que aí você ajuda o outro a andar com mais facilidade. Olha para o espelho e vê o que é que você tem de bom. E aí você vai poder ajudar o outro para ele achar o que ele tem de bom também. O que ele está dizendo? Aí, filho, você vai ter empatia de verdade. Porque se nós somos bons em julgar, existe um remédio ótimo para julgamento, que é um comprimidinho chamado empatia. O que é empatia? É a capacidade que nós temos de nos colocar no lugar do outro e tentar perceber o que é que ele estava sentindo naquele momento ou o que é que ele sente. A empatia muda a nossa forma de julgar. Para vocês terem ideia, um dia eu estava fazendo essa palestra, e aí acabou a palestra, as pessoas foram se despedindo, passaram pelo passe, foram para a livraria, enfim, e ficou uma senhora. E ela ficou, e ela falou assim, eu posso falar com você um instante? Pois não. Quando você estava falando da empatia, eu passei uma situação tão difícil na minha casa, que eu quase fiquei louca. Mas hoje eu vejo que eu precisava aprender essa lição. Ela me disse, olha, eu vou contar a história dela, não estou julgando essa mulher. Afinal, vocês vão perceber que nós somos essa mulher. Olha o que aconteceu na casa dela. Ela disse que estava de manhã na casa dela, a filha dela estudava no período da manhã, então ela recebia a filha, as duas almoçavam, e a mãe ia trabalhar e a filha ficava em casa. 15 anos a menina. Quando a menina chegou, a mãe percebeu que o olho da menina estava assim, vermelho de tanto chorar. O que foi, filha? Ai, mãe, sabe meu namoradinho? Ele pediu pra gente parar de namorar porque ele gosta da minha amiga. E eu gostava dele. O que a mãe falou? Larga de ser boba, você acha que você ia casar com ele? Agora, filha, foca nos estudos, tá? Mamãe está indo trabalhar, um beijo. E foi trabalhar. Quando essa mulher voltou, no fim da tarde, ela encontra a filha na cama, desmaiada, o frasco de remédio antidepressivo do lado, a menina tinha virado o frasco inteiro. Resultado, corre mãe, corre filha para o médico, lavagem estomacal, conseguiram salvar a menina, porque o remédio não era tão forte assim, mas resumo da ópera, que essa mulher veio me falar, ela falou, olha, no fim das contas, quem quase morreu fui eu. Por quê? Porque eu não tive, olha o que ela falou, eu não tive empatia com a minha filha. Porque eu estava muito preocupada em julgar a dor dela. E não em acolher a dor dela. Porque quando ela disse, mãe, ele terminou comigo e eu gostava dele, ela poderia ter feito, filha, eu já tive a sua idade. Eu sei como isso é importante e eu sei o quanto isso dói. Vem cá. Podia dar um abraço na filha. Podia ter dito, olha, estou aqui se você precisar de alguma coisa. Eu te amo. Eu não vou sair do seu lado. Não é? Isso foi ela me falando o que ela poderia ter feito. E isso, gente, é o que nós precisamos trazer para a nossa vida. Uma vez um psicólogo me falou assim, não cabe a nós ficar julgando se a dor do outro é justificável ou não. Quem sou eu para dizer para o outro se aquela dor merece sofrer ou não? Então não é um motivo da dor do outro que a gente tem que levar em consideração. É a dor que aquele motivo está causando. É a dor que causa.
Eu sou professor de colegial, cursinho. Às vezes tem aluna chorando que a vida acabou porque ela cortou o cabelo errado. Quantos anos nós temos hoje? Nós sabemos que um corte de cabelo demora quanto tempo para voltar ao normal, do jeito que a gente queria? O que isso muda tanto na nossa vida? Eu poderia falar para ela, larga de ser boba, cabelo cresce, não é? Mas e para ela, naquele momento, qual é o tamanho da dor que está causando? É isso que nós temos que prestar atenção. Às vezes a minha mãe é exagerada, onde já se viu ficar brava por qualquer coisa? Se coloca no lugar dela. Marido e mulher, ai, minha mulher pega muito no meu pé, ai, meu marido não sei o quê. Se coloca no lugar dele só um instantinho, se coloca no lugar dela só um instantinho. Nós vamos ver que a empatia é aquilo que melhora as engrenagens do relacionamento. É se colocar no lugar do outro só um pouquinho. Tá, deixa eu me colocar no lugar dele para ver o quanto é que está doendo a minha atitude nele. Deixa eu ver do lugar dela quanto que estou causando de impacto na vida dela. E aí a gente vai percebendo que quem está dando tapa, dói nada, né? Quem está recebendo tapa, sente a dor mais agudamente. Então é isso que Jesus vem dizer, olha, quando a gente tira essa venda dos olhos, quando a gente coloca em empatia, a nossa vida com o próximo melhora. A nossa vida dentro de casa melhora. A nossa vida no trabalho melhora. A nossa vida com os nossos amigos melhoram. E a gente vira luz no meio da treva. Sabe aquele lugar onde só tem briga? Sabe aquele lugar onde ninguém se entende? Deixa um acender a luz. A escuridão vai embora. Um acendeu a luz, a escuridão vai embora. Porque esse um começa a virar o chão, começa a virar o apoio, começa a virar a base dos outros. É fácil? Não é fácil. A gente tem uns rompantes, né? A gente é pavio curto. Às vezes tem pouca paciência. Mas mesmo que os erros voltem a acontecer, nós temos que ficar com aquela reflexão. Espera, eu preciso respirar. Eu preciso consertar. Eu preciso evitar essas coisas. É isso que o Espiritismo vem nos dizer. Se antes a gente corria na direção do pecado, se a gente corria na direção do erro, agora ou a gente foge do erro, ou a gente já não quer mais ter contato com ele. Mas pode ser que a gente ainda, às vezes, encoste nele. Mas aí, ó, se a situação foi de erro, o segundo raciocínio, espera, empatia. Deixa eu ver o que eu posso fazer. Deixa eu ver o que eu faço para tirar essa venda. Deixa eu achar os atenuantes dessa história. E aí, gente, a nossa vida vai melhorando. Um pouquinho por dia. Essa é uma semente que a gente tem que colocar água, colocar nutriente e carinho para ela crescer. E aí ela vai crescer cada vez melhor e cada vez mais forte. Está chegando o Natal. Está chegando o Ano Novo. Está chegando um 2019 diferente. A gente pode continuar preso, falar assim, eu quero carregar comigo essa bola de ferro. Eu quero carregar comigo essas correntes. Ou a gente pode parar um pouquinho, espera. Eu sou uma pessoa legal, eu trabalho, eu ajudo as pessoas. Eu não sou só o meu erro, eu sou muito mais que um erro. Poxa, eu fui criado por Deus. Ele já disse que não está me condenando. Ele já disse que se eu errei, tudo bem, aprendeu com aquele erro. Faz agora algo de bom para consertar, para equilibrar e continua a nossa vida. Só que aí a gente continua mais feliz, mais tranquilo. Para terminar, um pai, seu filho passava em frente a uma loja, escrito Loja dos Anjos. Vocês conhecem essa história? A Loja dos Anjos? Ele estava com o filho dele, e estava escrito assim, Loja dos Anjos, grande liquidação hoje. Filho, vamos entrar. Os anjos estão liquidando, o que será que eles estão vendendo? Entra o pai e o filho. E aí o pai chegou lá e ficou maravilhado. Tudo aquilo os anjos estavam dando. Chegou um anjo que estava atendendo, o pai falou assim, olha, você me vê aí, eu quero paciência, olha, eu quero esperança, eu quero bondade, nossa, eu quero harmonia, me vê umas duas dessa, olha, nossa, eu preciso disso, preciso daquilo, preciso de amor, eu quero tudo. O anjo falou, pois não, vou buscar. Dali alguns minutos volta o anjo e fala assim para ele,
meu filho, estou com tudo aqui que você quer. Estenda a sua mão. Ah, o homem na hora. O anjo estende a mão e solta umas sementes na mão dele. Ele olha para aquilo e fala, não, você se enganou. Olha, eu pedi esperança, amor, paz, caridade, harmonia, pedi tudo aquilo. Você me deu semente. Meu filho, como é que você acha que Deus trabalha? Você acha que Ele dá tudo pronto? Para quem? Você quer paz, meu filho? Cultive. Você quer amor, meu filho? Cultive. Você quer esperança? Cultive. Você quer harmonia? Cultive muito. E assim, meu filho, você cultivando, essa árvore vai crescer. E lá em cima, ela vai dar os frutos que você espera. Mas para isso, meu filho, cultive, trabalhe. Essa árvore vai dar fruto, só depende de quem? Da gente. Que nós possamos, todos os dias, nos libertar um pouquinho dessas prisões que nós criamos. Que Deus, então, nos abençoe. Que nós tenhamos um ótimo Natal. Um 2019 cheio de lutas, não seja um 2019 parado. Nós vamos ter problema e nós vamos lutar com esses problemas. Nós vamos derrubar as nossas prisões. E toda vez que a gente trabalhar, a gente vai se sentir um pouquinho mais livre. E assim a gente vai crescer, evoluir e cada vez ter mais paz e felicidade. Estamos a caminho, meus irmãos. Que Deus nos abençoe, hoje e sempre, esperança.